A paz de Cristo a todos, que Deus abençoe. Sejam bem-vindos aqui no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Temos falado sobre a volta de Cristo, a sua segunda vinda. E quando se dará isso? E nessa vinda, nessa sua segunda vinda e única, porque Cristo só vai vir mais uma vez, e primeira e única, no que diz respeito ao arrebatamento. Agora, ele veio quando nasceu da mulher, mas ali veio para prisar nessa terra, veio como um homem sujeito ao pecado, embora não pecasse, mas veio como tudo isso. Dessa vez não é mais assim. Desta vez ele voltará em glória para arrebatar o seu povo e dar honra àqueles que, se preciso for, morrer pelo seu nome, vim morrer pelo seu nome. Então, nós temos falado sobre esse assunto, mas o nosso principal objetivo aqui nesses vídeos é desmascarar esse tal Cristo que vem às escondidas. Segundo os pregadores de todas as igrejas que se diz pentecostais. E eles usam um ser que é tão comentado e tão falado hoje, o anticristo. Tem gente que diz é o Trump, outro diz é o Elon Musk, que é esse aqui, aquele outro. Esses caras nunca. Esses aí são bichinhos de Satanás, brinquedinhos de Satanás para atormentar a terra e o mundo. Nada do anticristo. Nada de bobeira com isso. Nada de estar com esses pensamentos besta, igreja. Vai ler Bíblia e vai falar a palavra de Deus e ver o que é a palavra de Deus e entender. Se não sabe a revelação, peça a Deus, que os teólogos aí não vai te dar mesmo, os padres não vai te dar mesmo a revelação perfeita. Eles não têm interesse. Se tivesse interesse, eles falariam, mas eles não têm nenhum interesse. Eles falam que é interesse deles para te prender a eles e tu não ficar sabendo o que representa o Evangelho, assim como os políticos que não querem que ninguém estuda mais por causa disso. Para você não descobrir o que representa as falcatruas de todos e cair fora. Então, para prender você, a igreja e a doutrina deles, eles te ensinam o que eles acham que está certo e sabendo que está errado. Então, leia a Bíblia e compreenda e entenda desculpe, quem é o anticristo e quando ele vai vir. O principal entendimento é quando virá o anticristo. Abram comigo aqui em Tessalonicenses, a segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. Ai, meu Deus, desculpe, viu, irmão? O capítulo de número 1 e versículo de número 1 também, ele diz assim, o apóstolo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, a saudação dele, a igreja. Versículo 3, sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus, e como resultado sereis havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padecei. Deus é justo
Ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ele em chama de fogo, e em chama de fogo ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vir para ser glorificado nos seus santos, e sereis admirados em todos os que creem naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Rogamo-vos para que o nome de nosso Senhor Jesus seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então vejam aqui, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, vocês terão aflições, vocês terão perseguições. O que Paulo está falando aqui é para a igreja futura, a igreja dos Tessalônicos que estava lá, diante dele, e que ele iria partir para a glória eterna com Cristo, ele ia morrer, ou melhor, para o pó da terra, né? Mas glorificado por Deus. Paulo dorme no pó da terra até hoje, e só levantará do pó da terra quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, como todos os apóstolos que morreram em Cristo. Então é bom você saber que para que eles estejam com Cristo, tem que ter morrido no Evangelho, tem que ter morrido com Cristo. Com todos os servos de Deus tem que ser isto. Senão, não dá para saber para onde é que eles foram ou para onde eles vão, ou melhor, para onde eles irão. Uma coisa é certa: para que você e eles e nós estejamos na glória com Cristo, precisa que nós em vida recebamos a presença de Deus, o Evangelho, o verdadeiro arrependimento. Não é aquilo que a igreja chama lá na frente, o pastor chama quem quer receber Jesus, o camarada vai lá, levanta a mão e tem que receber, se não receber não foi salvo, essa coisa toda. Não é aquilo que o pastor fala, ou que o padre leva você lá num confessionário para você confessar o pecado, e ele te dá o perdão, porque não é ele quem perdoa é Jesus, não é o pastor quem perdoa é Jesus. Então, esse negócio de descer lá embaixo e levantar a mão, eu nunca desci em igreja para levantar a mão perante o pastor, vem aqui quem quer receber, então, eu nunca fui, porque eu recebi Jesus em meu coração, dentro de mim, quando eu reconheci que era um perdido pecador e que a glória de Deus na minha vida só fazia efeitos positivos, terrenos e, em primeiro lugar, celestiais. Porque para essa terra também você tem que ter a glória de Deus em sua vida, senão você não suporta uma vida cristã, uma vida em Cristo, sem a presença dele. Então, ele nos chama para o seu evangelho, você vai até ele, para que ele receba de você o louvor, a glória, e você seja transformado por ele. Então, quando você se entrega a Cristo para servi-lo, você tem que permanecer até o fim. Para eu saber que os apóstolos foram mortos em Cristo, você tem a história de cada um deles, de como morreram cada um deles, os profetas a mesma coisa. A certeza que eu tenho que está lá, de profetas, é o Elias e o Enoque, ou melhor, o Elias e o
Moisés e também o Enoque que foi arrebatado. Esses três estão lá e não dá para contestar nada contra, já comprovado por Cristo perante com seus discípulos. Agora, os demais, não tem ninguém lá, queridos. Não adianta se iludir. Morreu, foi lá para o céu. Ou morreu, desceu a um paraíso. Esse paraíso que está aí é criado pelos homens. O paraíso que é embaixo da terra para os crentes, para os salvos, é criado pelos homens. Isso é feito pelos pregadores, pelos apóstolos dessa geração, pelos bispos, missionários, como também um limbo, um purgatório que a igreja católica diz que tem, criado por eles. Por Deus não tem nada disso. Morreu tanto ímpio quanto justo, dorme no pó da terra. O corpo dos ímpios, entregue nas mãos da iniquidade e pronto para que naquele dia que levantar da segunda ressurreição, sofrer o tormento eterno. E os que são salvos, o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, ele subir para a glória eterna. Então, dorme todos no pó da terra, dorme todos no pó da terra, sem exceção nenhuma, ou melhor, com exceção daqueles que são os 24 anciões, que eu acredito que sejam os que Jesus ressuscitou no dia que ele levantou da sua ressurreição. Então, não adianta iludir que está lá na glória, porque Paulo não está na glória, na Nova Jerusalém, os apóstolos não estão na Nova Jerusalém, Maria não está na Nova Jerusalém. Se tiver salva, eu acredito que sim, pelos feitos dela está salva. A Virgem Maria, exatamente, a Virgem Maria, acredito que está salva, e você depois vai ver testemunha aqui dentro da Bíblia, para ver se comprova que Maria está na glória eterna, ou melhor, esperando a bem-aventurada volta de Cristo para ir morar na glória eterna. Mas todos eles, os salvos, dormem no pó da terra, com exceção dos 24 anciões, ou aqueles que Jesus ressuscitou com ele, quando ele ressuscitou, e Enoque, Elias e Moisés. Esses são certeza absoluta que estarão lá, junto ao Pai, na Nova Jerusalém. O restante, querido, todos dormem no pó da terra. Os salvos, sem a presença do inimigo, sem ele poder se aproximar. E os outros dormem sem a presença de Satanás poder tocar. Ele não pode tocar também. Estão dormindo no pó da terra. Tem pastoras que vão ao inferno por aí e que diz que chega lá, vê Satanás, vê os demônios, é um buracão preto, um portãozão preto, uma coisa preta. Isso deve ser a vida perturbada que ela leva, viu, queridos? Isso é a perturbação da vida dela. É a rede social que faz isso na cabeça deles, né? As redes sociais que fazem isso na cabeça deles. A vontade de ganhar ponto, de receber visualização e assinaturas é que faz isso com eles. Porque não existe nada disso perante a Bíblia. Salomão diz que como sucede o justo, sucede também o ímpio. Morre o ímpio, vai para o pó da terra, morre o justo também da mesma forma para o pó da terra. Uns conservados para a salvação, que são justos, e ressuscitar na primeira ressurreição, e os outros conservados para o fogo eterno, para pagar todas as suas contas, todas as suas dívidas. Viu, políticos, se preparem, viu, pastores, viu, bispos e missionários e bispa, que viva aí misturado na política, abraçando a política e abraçando Bolsonaro. Bolsonaro é teu mito. Eu tenho nojo de conversar com certas pessoas que se diz evangélico e pastor por causa disso, que um pastor que se preza em Cristo Jesus não se dá a esse desfruto de se apegar um ímpio político na sua igreja. É uma falta de ética cristã terrível. O cristão que se preza e que ama a si mesmo, ele não dá-se essa vergonha, esse desfruto de brigar por uma direita ou uma esquerda, que é um dragão de duas cabeças que só serve para destruir a humanidade. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Só isso. Então, ele está dizendo aqui que neste mundo os salvos têm tribulação. Versículo número 4 ele diz: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições
que suportais. O reino de Deus, querido, não é para esbancar o pastor mais rico da terra, não é para esbancar a igreja mais rica da terra, a irmã mais bonita da terra, a irmã mais bonita da igreja que se veste melhor, não é para esbancar uma religião, a melhor religião, não é nada disso. O reino de Deus é o lugar do sofrimento, é o lugar da perseguição, é o lugar da honra em Cristo Jesus, para que o mundo veja que existe um Deus que é soberano a Donald Trump, que é soberano a Saddam Hussein, ou melhor, Saddam Hussein já foi, né? Já está a prova que ele não vale nada, que ele não vale nada, já está aí, já está morto, né? Esse outro que está aí da Venezuela, esse outro que está aí lá nos Estados Unidos, que também é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, é Lula, é Bolsonaro, é todos, é só para provar para toda essa gente que eles não são nada, é uma palha seca, soprou, o vento leva, cai no fogo e acaba, não vale nada. Então é só para provar a vocês e a todos nós que o reino de Deus tem esse sofrimento, essa angústia, essa luta, mas tem que ter essa perseverança que Cristo mandou que tivéssemos, porque senão não entramos no reino, senão não servimos a Deus, senão não recebemos a presença de Cristo para nossa salvação eterna. Então, nessa vida, angústia, dores e aflições, depois morrendo e dormindo no pó da terra, em descanso, em silêncio, sem obra, sem nada lá embaixo, não existe nada disso. Salomão diz que dessa sepultura, lá em Eclesiastes capítulo 3, não tem obra, não tem serviço nenhum, não tem movimento nenhum, muito menos sexo, né? Porque diz aí que, porque essa religião aí dos terroristas aí, não sei quem que é eles, que o cara mata aqui, destrói aqui, quando morre tem 7 virgens lá na outra vida lá embaixo. Coisa terrível, né? Nada disso. Morreu aqui, filho, corpo vai ser destruído no mínimo um mês, acaba tudo, só fica lá os ossos, e o espírito dorme ali no pó da terra, ali dormindo, ali intacto. O espírito do homem dorme ali, seja salvo, seja condenado, dorme ali, para depois que a igreja reinar 1 milênio na Nova Jerusalém, e Cristo fizer o novo céu e a nova terra, ele voltar com a sua igreja, com a sua noiva, com a sua esposa, para morar nela eternamente. E os outros? Levantar pela segunda vez para ser queimado no lago que arde com fogo e enxofre. Então Paulo está dizendo aqui aos Tessalônicos, sofrendo aflições. O reino é de aflição, viu, bispa? Não é desbanjar sua boutique. Você tem boutique? Problema seu, não estou interessado em nada disso. Mas só quero te dizer que usa ela para o mundo, não para Cristo, porque em Cristo não cabe isso. Em Cristo é humildade, simplicidade e adoração e louvor ao Todo-Poderoso, com teu corpo amortecido para as coisas desse mundo, para o sexo, para a prostituição e para todo tipo de vaidade e ilusão dessa vida. Só para isso. Quando eu digo para o sexo, no que diz respeito, prostituição. Não no que diz respeito de prática de sexo com seu marido, se deve fazer até morrer. Isso aí é uma coisa que Deus permite, né? Nada a ver. Então, ele está dizendo aqui, ó, no versículo de número 5, tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus, e como resultado sereis havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. O reino de Deus, sofrimento. O reino de Deus, dor e aflição. Não é por causa das suas falcatruas, pastor. Viu, apóstolo? Que você mente. Estou angustiado, estou chorando. Eu preciso de 100 mil pessoas com 100 reais. Eu estou sofrendo porque eu tenho que fazer. Se a obra é de Deus e tu tem que fazer isso, esquece que isso não é de Deus coisa nenhuma. Porque Jesus disse que ele vela pela sua palavra para cumprir. E a sua obra ele sustenta, mandou os seus apóstolos, não vende nada, não negocia com nada, tá? Vocês vão lá, pregam o evangelho, salvam as vidas, expulsam os demônios, curam os enfermos e volta, porque eu honro a vocês e pago para vocês. Não precisa tirar de ninguém. Então, apóstolo, se você tem que fazer isso, é porque a sua obra pertence ao capeta, ao diabo, se é que existe capeta, né? Pertence ao maligno e não a Cristo, porque você está dando demonstração de que é isso, porque Cristo sustenta a sua obra, e não é dessa forma, é com as
forma que ele tem, através de dízimo e oferta, isso legalmente, não de acordo com o que você quer, de acordo com a Bíblia, dízimo 10%, eu vou falar de dízimo um dia aqui, dentro da Bíblia. O povo erra tirando dízimo errado, e outros erram dizendo que não tem dízimo, tudo errado. Tem o dízimo? Tem, e tem a forma correta e a forma correta, e fim de conversa. Então Jesus está dizendo aqui para Paulo, ou melhor, Paulo está dizendo aqui de Jesus para os seus irmãos em Tessalônica. É Jesus, na verdade, orientando Paulo pelo Espírito Santo, para orientar os irmãos e motivar os irmãos a prosseguir na caminhada, na fé, e não voltar atrás, porque se olhar para as lutas e tribulação, você não avança, você não suporta, você não aguenta. Então os crentes veem o que está acontecendo hoje. Você está vendo igreja aí misturada em tudo. É muito triste você ver o que está acontecendo. Esses dias mesmo eu peguei um Uber e o motorista perguntando para mim, mas vem cá, você é daquela igreja que o pastor está misturado com o banco, não sei do que aí, e que faz isso? Eu falei, não, não sou. Mas o mundo está vendo isso, vocês vão pagar preço que vocês nem imaginam, seu bando de picareta, covarde, falso profeta, mau caráteres, irresponsáveis. Vocês verão o que vocês vão fazer, o que vai acontecer com vocês. Cristo vai começar nessa vida ainda, vai acabar pedindo um pão, toma cuidado. Aí ele diz aqui, Deus é justo, ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam. Então perceba aqui, ele dará tribulação a quem vos atribula. Então eu vejo o pastor misturado com essas coisas, banco, diz que banco master, que as pessoas ensinam a falsificar assinatura de aposentado. Por que justamente aos aposentados? Por quê? Porque o desejo do político é acabar com eles, né? São que tem que pagar a aposentadoria deles, né? Que é direito e deveria pagar com honra, com êxito, com dignidade, com ter respeito por eles. Mas pelo contrário, o aposentado é a escória dele e a vergonha do Brasil e do mundo. Covid veio aí, ia matar todos. Não matou. O azar deles, né? Porque Deus pôs a mão. E morreram também os jovens, as crianças. Então eles tiveram que dar logo a vacina. E está vivo até hoje. Mas eles não desistiram de matar as pessoas que têm comorbidade, doença, de ver eles mortos para se livrar. Eles não desistiram ainda. Ainda vai mandar outros vírus aí. Quem? Essa raça política aí, terrível e assassina. Pode aguardar, infelizmente. Então ele diz aqui, Deus dará tribulação aos que vos atribulam. Você vê o pastor errar, aí o pastor fala, vai lá para frente, faz um discurso nas redes sociais, faz um discurso na igreja, dizendo, irmãos, nós estamos sendo perseguidos, porque nós, como igreja, estão nos acusando e falando isso, falando aquilo. Pastor, presta atenção, seu mau caráter. Se você foi acusado assim por um ministro, uma ministra do Supremo Tribunal Federal ou da nossa legislação política, e das nossas leis, se você for acusado, porque você entrou, você deu lugar, você participou. Se você não participasse, você não tinha entrado nisso, você não recebia isso. Você não recebia isso. E aí você vai lá e fala para a igreja que a igreja está sendo perseguida, os membros que estão sentados lá, seu mau caráter, não tem culpa nenhuma disso. Quem tem culpa é você. Agora eu digo aos membros que estão lá sentados, na tua igreja, ou em todas as igrejas, seja católica ou protestante, qualquer uma, que o pastor fez isso, que o bispo fez isso, que o missionário fez isso, que o apóstolo fez essas coisas, que o padre fez isso errado, e está dizendo que é perseguição por causa do evangelho da igreja, é mentira. Não tem perseguição nenhuma aí contra você, igreja. Eles estão te usando e dizendo para você orar, para você buscar, porque você está sendo perseguido, porque é eles que estão fazendo isso e colocando a culpa em cima de você. São pilatrianos, herodianos que estão fazendo isso, que para matar Jesus, para crucificar Jesus, Pilatos não tinha outra oportunidade. A oportunidade que ele tive que fazer foi usar o povo. Vou usar o povo. Juntou a Caifás e disse, Caifás, eu vou usar o povo.
Porque se eu mandar matar por conta própria, crucificar por conta própria, eu serei hostilizado por eles. Nós seremos hostilizados pelo povo. Então o que nós vamos fazer? Arrumar um meio, uma forma de fazer com que o povo seja responsável pela crucificação de Jesus. E assim o fez. Colocou Barrabás na frente e disse: quem vocês querem que eu crucifique? Jesus ou Barrabás? E ele ainda, com a maior cara de pau, pegou a água, lavou as mãos e disse: estou inocente do sangue desse justo, fica para o povo. E jogou em cima do povo. Assim esses pastores mau caráter, igreja, está fazendo com vocês. Eles aprontam, eles fazem de tudo, eles pegam dinheiro para a sua Ferrari, para o seu carro, para a sua BMW, para tudo que eles precisam, e joga a culpa em cima de vocês, dizendo que a igreja está passando por isso, porque a igreja, isso não é igreja coisa nenhuma, seu picareta. Quem é igreja é o povo que está aí sentado no banco, esse aposentado que ganha um salário, e que o governo dá esse aumento que deu para ele agora, pelo morrer de fome, e tu ainda concorda com esse governo. Você não tem vergonha, pastor. Se você tivesse vergonha, você não fazia isso. Você não fazia isso. Quem mantém a sua Ferrari, o seu carro, é esse irmãozinho aposentado, essa irmãzinha corcunda que vai com dinheiro da sua pequena aposentadoria, R$ 1.500, e dá o seu dízimo, e dá a sua oferta para ti, para tu te manter, para tu ter a tua riqueza, para tu ter a tua fama. É esses. E tu não tem vergonha de ficar do lado de um Bolsonaro e de um Lula, de uns homens que só quer destruir e só está soterrando o pobre e principalmente os aposentados. E o crente, e ele está lá na igreja congregando, e tu apronta isso, tu faz isso, e tu diz: é a igreja que está passando por isso. Não é a igreja coisa nenhuma, é você, rapaz. Tome vergonha. E você, igreja, ouça o recado de Deus. Olha para esses pastores, esses bispos, esses missionários, todos eles. E quando eles falam: a igreja está sofrendo, você fala: não, senhor, eu não estou sofrendo por isso, não. Quem está sofrendo por causa disso é você, apóstolo. É você que está fazendo coisa errada. Ou você acerta, ou nós te deixaremos só. Porque com você nessa tirania nós não viveremos. Ou você se acerta, pastor, e resolve tudo isso, e cai aos pés do Senhor pedindo perdão, humilhado, ou nós te abandonamos, você cai fora daqui. Com você nós não congregamos. Porque o que está acontecendo aí eu não tenho culpa. Como membro eu não tenho culpa. Eu não vi o dinheiro, eu não assinei nada, eu não vi nada, eu não sei de nada, você fez. E não a igreja de Cristo. Agora aqui Paulo está dizendo: vocês sofrem tribulação por causa da fé e do amor em Cristo Jesus. Olha o versículo de número 7. E a vós que sois atribulado, alívio conosco, quando no céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando ele voltar, quando ele vir com os anjos do seu poder, não é calado, não é quietinho às escondidas. Bando de mentirosos, falsos profetas, mentirosos enganadores. Não é assim como vocês dizem, é como Paulo está dizendo aqui: com os anjos fazendo festa, vinde bendito de meu Pai. É para glorificar o Todo-Poderoso, não é caladinho. Atitude de ladrão. Aí Jesus fala lá sobre o ladrão, eles falam que é esse, mas ladrão que Jesus disse é vigilância, é cuidado, é prudência, é temor de Deus e nunca a volta de Cristo. Ele diz aqui, o versículo de número 8: em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ser salvo? Não obedece ao Evangelho de Jesus? Fazendo isso que você está fazendo, apóstolo, bispo, pastor, fazendo isso que você quer entrar no céu? Jesus está dizendo aqui, ó, ele toma vingança, porque naquele dia não é mais com a água, é com fogo. Ele vai tomar vingança. E como é que ele vai fazer? Arrebatar a sua igreja e permitir que o fogo venha para destruir tudo, como foi em Sodoma e Gomorra. Tu já imaginou? Eu fico pensando na arca, né? No dilúvio, né? Todo mundo pulando para Noé e batendo, e abre a porta, Noé, abre a porta, Noé. Quem fechou foi Cristo, não foi Noé, queridos. Foi Deus que fechou.
Naquele dia quem entrou na nuvem e colocou na nuvem foi Jesus, não foi ninguém. E quem mandou fogo sobre toda a terra. Vocês não vivem fazendo queimadas por aí, queimando as florestas, queimando tudo? Vai chegar o dia que virá um fogo para queimar tudo. Aí chama bombeiros. Não que tenha alguma coisa contra eles. Parabéns aos bombeiros, que Deus abençoe. Não que sejam. Mas estou falando sobre socorro humano. Quero ver naquele dia quem vai socorrer. Chama o Trump, chama o Bolsonaro, chama o Lula, para ver se eles conseguem mandar tropas e apagar o fogo. Chama eles, chama os políticos, chama essa gente que manda apagar o fogo. Né? Chama os poderosos, fala, vem apagar o fogo. São os que mais atormentados estão e medrosos naquele dia. Estão sendo queimados e destruídos para sempre. Vocês que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como chama de fogo, Ele voltará para pôr fim a toda a raça humana, a todos os seres viventes e a esse planeta Terra. Está chegando o dia, hein? De acordo com as profecias, o sexto selo está se fechando, está acabando. Fechou o sexto selo, Cristo voltará. A palavra não falha, a palavra não muda. Tenha certeza. Entrou o último gentil. O último gentil vai entrar antes, né? Antes dele vir, o último gentil entra. Quando se fala de o gentil entrar no reino, ou seja, o evangelho ser pregado a toda a gente por toda a terra. Quando for pregado para toda a gente de toda a terra, os gentios que ainda não tiveram oportunidade de entrar, se quiser entrar, vai entrar. Se não quiser, problema deles, vai sofrer o dano da segunda morte. Então, nesse dia, é o que o povo chama, que os pregadores dizem, fechou as portas do reino, né? Que eu não posso atribuir como sendo bíblico, porque é diferente do que a Bíblia diz, né? Então, eles vão ver esse fogo, vai sentir o fogo, vai ser torrado nele, e os dólares, e o euro, e tantos milhões, hein, pastor? E tanta fama nas redes sociais. Tantas irmãzinhas aí, né? Nas suas prostituições. Como fica? Você vai para onde pro fogo? Vai de quê? Vai de ônibus? Ou você vai de Ferrari? Ou você vai de BMW? Onde é que você vai, ô pastor deputado? Você vai para lá, um BMW, com uma BMW, ou como é que você vai para lá pro fogo? De que jeito? Entra na BMW que o fogo não te queima, é isso? Afinal de contas custou 1,5 milhão, 2 milhões, né, apóstolo? Não vou morrer não queimado nesse fogo, porque eu entro dentro da minha BMW, eu entro dentro da minha Ferrari, eu entro no meu jatinho e vou voar, não é isso? Jatinho de 20 milhões, de 30 milhões e vou voar por aí. Está voando enquanto a terra está pegando fogo, não é isso, apóstolo? Banda de picaretas, que vergonha. Que vergonha. Imagina o Cristo como se sente vendo isso. Como está o coração de Cristo vendo isso? Ele que sofreu tanto na cruz por causa do Evangelho, ou melhor, por causa do povo. E vê isso, o povo fazendo isso, e o que é pior, usando o nome dele. Vai ficar de graça, né? Acha que vai ficar impune? Aí ele diz aqui, banidos, ou melhor, não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso aqui, queridos, no dia que Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. A destruição final. Então você vai ver, dentro da Bíblia, que dia isso vai acontecer, ou melhor, quando é que isso vai acontecer? Agora? Já? Hoje? Amanhã? Tem gente que fica dizendo, toma cuidado, porque senão Cristo volta, você não vê.
Fica preparado, porque às vezes ele chega assim e você, de uma vez, você não vê. É as escondidas, você não vê. Você fica para trás. É assim que eles falam. O dia que Cristo tiver para voltar, ou melhor, quando cumprir o tempo que Cristo tiver para voltar, que estivesse chegando ao seu dia, ele deixou sinais. Já tem aí alguns sinais. Nós estamos vendo alguns sinais. A lua em sangue nós já vimos. Já vimos um eclipse mundial que já teve, ali por volta de 1700 e alguma coisa, que o céu escureceu, o sol escureceu por quase toda a Terra. Isso aconteceu já. E nós vemos muitas vezes a lua em sangue, que a gente vê direto. A lua tem sangue direto. Não aparece, mas às vezes, não aparece sempre, mas às vezes ela mostra, que a medida do cálice do sangue humano já derramou na terra, já está refletindo na lua. A lua em sangue é isso. A lua em sangue é isso. Deus não derramou sangue na lua, não, irmãos. Foi derramar taça de sangue lá na lua, não. Não tem nada disso. Nem uma lua criada em sangue tem nada disso. O sangue que aparece na lua, a forma de sangue que a lua aparece, é o reflexo do sangue que está derramado sobre a terra, sangue humano que está derramado sobre a terra, e Deus está mostrando para a raça humana: o sangue já chegou na sua medida, a terra já está no Armagedon, o sangue já banha toda a terra. O sangue de quem? Dos seres viventes que estão sendo mortos. É isso que reflete na lua, porque tudo que há na lua, que há na terra, para ela produzir, para fazer tudo, é a lua. Então, a lua e o sol, são os dois astros que dominam. Então vejam o que Cristo está dizendo: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em todos os que creem naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Paulo diz: preguei o evangelho e vocês me ouviram e vocês obedeceram. Naquele dia que Cristo voltar para buscar a igreja, vocês verão e vocês serão honrados por Jesus Cristo. Sofra as tribulações, sofra as perseguições por causa do evangelho, minha irmã. Sofra por causa do evangelho, minha querida. A sombra do seu cabelo que é grande, sombra da sua roupa, porque não é apertadinha como a da apóstola, da pastora, da bispa, da missionária, como não é apertadinha como aquela que está lá em cima do altar para chamar a atenção. A sua é normal, como Jesus fez para Adão e para Eva. Roupa justa no corpo. Justa não é apertada, justa é composta. Percebe? É de acordo. Então, quando você é assim e você não carrega aquele batonzão vermelho da pombagira, essa gente louca que diz que é da pombagira, que pombagira que é isso? Para de ser besta. Se tu consagrou a ela, pertence a ela por consagração. Pombagira não usa nada, pombagira é espírito. Para de ser cego, gente. Acorda para a vida, para a realidade, para o evangelho. Acorda para a palavra de Deus, para a realidade da vida, tanto espiritual como física. Então, você que é tida como cafoninha por causa do evangelho, não se preocupe. Seja cafona, seja quadrada, como ele chama, mas seja de Cristo. Naquele dia, você exaltada. Imagina, pisando em cima deles. Paulo diz assim: o Deus de graça esmagará em breve a Satanás debaixo dos nossos pés. Naquele dia você sobe e eles descem, eles por baixo e você por cima, pisando, subindo em glória com Cristo. Receba essa honra, minha querida, e sirva a Deus, meu querido. Luta pelo evangelho, luta pela tua salvação e vem morar com Cristo na glória. Então, nós ficamos por aqui. No próximo vídeo nós vamos declarar que o anticristo vem antes do arrebatamento. E aqui está escrito, aqui Paulo já está dizendo: tribulação, perseguição, tudo isso antes de Cristo voltar para pegar a sua igreja. Está a prova aqui. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia, pela obra do Teu Espírito.
pela tua misericórdia para conosco. Ó Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda porque precisamos. O Senhor bem diz, sem mim nada podeis fazer. Nunca podemos fazer coisa alguma, principalmente no que diz respeito ao Evangelho, Jesus. No que diz respeito à pregação, no que diz respeito à tua obra. Não se vive sem ti. Não dá para fazer coisa alguma. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos dê sabedoria. Usa as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Ó Pai, abençoa a minha nação, a minha terra. Abençoa os jovens da nossa nação. Protege eles, guarda eles, Pai. Porque que futuro tem os nossos jovens num Brasil como esse? Aliás, que futuro tem o Brasil, Pai, na mão dessa gente? Senão de fome e destruição. E eles dizem que é porque o Senhor está castigando, não é nada disso. O Senhor sabe que não. O Senhor permite a fome e profetizou que ela viria pela corrupção deles mesmos, pela transgressão deles mesmos, e não por causa de ti. Eles plantaram isso. Por isso, Pai, te pedimos, nos protege, nos guarde, porque quando o teu povo lá no Egito teve fome, ou indo para Nova Jerusalém, para Canaã, o Senhor mandou maná do céu, o Senhor mandou codornas, o Senhor sustentou com maná, com codorna, com tudo isso. Quando o Senhor viu, Jesus, o povo com fome, porque estava te seguindo, o Senhor multiplicou pães e peixes. O Senhor é o pão da vida. O Senhor é o dono de tudo, por isso nós devemos colocar nossa fé em Ti, a nossa confiança no Senhor. Não importa a inflação, não importa a corrupção, não importa o que eles fazem, o que importa é que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso pão de cada dia. O Senhor é quem nos sustenta todos os dias. É o Senhor que nos veste. Obrigado, Deus, porque sem Ti nada podemos fazer, mas contigo, diz Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É maravilhoso, Jesus. Graças te dou, Senhor, por tudo. Abençoa o meu irmão, esse que se inscreveu no canal, que está conosco, ouvindo a Tua palavra, e aquele que vai ouvir a Tua palavra, que Tu venha ser glorificado na vida de cada um. Ora vem, Senhor Jesus, estamos te esperando. Mas Tu tem que mandar primeiro o anticristo e tudo isso, então apressa-te em fazer isso. Envia logo o anticristo, envia logo as dores, as aflições que tem que vir sobre a terra e as cobranças que tu tem que fazer. Faça logo, Jesus, por favor. Te apressa a fazer isso, porque eu quero que o Senhor volte. Porque antes de tudo isso acontecer, o Senhor não voltará. Por isso, ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Bendizemos a Ti hoje e para sempre. E que Tu abençoe a nossa nação, os aposentados, os doentes, os enfermos, os que estão nos presídios, as crianças defeituosas com problema de saúde, que nasceram com problema de saúde, o autista, que tem uma síndrome de qualquer natureza, que Tu possa estar dando livramento, capacitando seus pais para cuidar com amor, e que Tu, Senhor, seja engrandecido e louvado. Obrigado, Deus, por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, fique em paz. Até o nosso próximo vídeo.